Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos na santa presença de Deus para, primeiramente, agradecer a cooperação dos senhores, agradecer a vossa visitação ali ao nosso canal, onde muitos têm nos dado a honra de visitá-lo, de visitar o nosso blog, de curtir ali as nossas postagens no Facebook. Eu só posso dizer que me sinto muito feliz. Feliz pela vossa companhia, feliz pela vossa visitação, feliz pela vossa existência, pela vossa vida. Mais uma vez, nesse momento, eu quero convidar a todos aqueles que amam a palavra de Deus, a todos aqueles que têm prazer em ouvir a palavra do Senhor, para meditar juntamente comigo em mais uma de nossas simples reflexões. O intuito destas reflexões não é atacar ninguém, não é desfazer de nenhum ponto de vista religioso, doutrinário, bíblico, de maneira nenhuma. Eu respeito todas as denominações, todos os pontos de vista, todas as interpretações, todos os costumes de cada denominação, porque creio que a Igreja de Cristo, ela é composta de todos os salvos, de todas as denominações, incluindo igrejas pentecostais, tradicionais. Dentre todas as denominações existe uma igreja, que é a igreja invisível do Senhor Jesus. E dentre essas denominações, Jesus vai colher para si a igreja santa e verdadeira que está no meio e vai levar para o céu. Então, não existe uma placa de igreja que seja boa, essa ou aquela. Existe a Igreja de Cristo, dividida em várias denominações. É por isso que eu respeito todos os pontos de vista. No entanto, como estudioso das Escrituras Sagradas, e digo isso com modéstia, com humildade, eu também tenho as minhas interpretações, os meus pontos de vista, e não posso deixar de falá-los, não posso deixar de expor, até mesmo para ajudar a esclarecer a mente de alguns que ainda estão duvidosos e ajudar a igreja que caminha na terra a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E não posso deixar de falar porque o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta a Corinto, ele diz uma grande verdade. Ele diz, Perdão, senhores, eu tive que parar um momento. Paulo diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, anunciar o evangelho não é uma opção, não é uma alternativa que podemos dispor e deixá-la de lado quando quisermos. É uma obrigação, é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus. Então, as pessoas gostando ou não, nós temos que falar. E é por isso que Deus colocou no meu coração o propósito de trazer estas reflexões para contribuir, colaborar com o anúncio da sua palavra e o crescimento espiritual da igreja. Para esta feita, eu gostaria de meditar com os senhores a respeito do seguinte tema: 7 características da igreja primitiva. O texto que nós leremos está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Depois, o versículo 42 e o 43. Eu vou repetir o texto citado.
Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 até o 4, depois o versículo 42 e o 43. Leiamos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E perseveravam, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Observando esse texto que nós lemos aqui, nós encontramos aqui várias características que faziam parte da igreja primitiva. Nós encontramos aqui características que obrigatoriamente devem fazer parte de qualquer igreja que se intitule Igreja do Senhor Jesus. Observando hoje o cenário cristão atual, ficamos assim estarrecidos, perplexos, boquiabertos diante de tantos absurdos, diante de tantos desmandos, de tantos desvios doutrinários, diante de tantas coisas que realmente nos deixam apavorados. Uma série de igrejas, cada uma dizendo que é a igreja de Cristo, cada uma arrogando para si a autoridade, santidade, selo da verdade, como se todas as demais fossem descartáveis. E o pecador, até mesmo cristãos, ficam numa sinuca de bico, desculpem usar essa expressão, mas ficam parecendo bolinha de ping-pong, para lá e para cá, se perguntando, meu Deus, qual a igreja verdadeira? Quais as características que uma igreja deve ter para realmente ser herdeira, ser herança da igreja primitiva, ser derivada da igreja primitiva? E o melhor texto que nós encontramos é este texto aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Existem aqui várias características que a igreja primitiva tinha e que toda igreja cristã que faz parte da igreja primitiva, que é realmente igreja do Senhor Jesus Cristo, deve obrigatoriamente portar. Talvez eu venha citar algumas coisas aqui que algumas pessoas não concordem, mas eu quero dizer para os senhores, primeiro, que eu concordo, que eu aceito a vossa discordância e respeito-a. Mas o que eu estou citando aqui, eu não estou citando do que eu acho, do que eu penso. Eu estou citando aqui a Bíblia. A primeira característica que a igreja primitiva carregava é que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. É o que nós encontramos claramente em Atos capítulo 2, os versículos de 1 a 4. A igreja, descendo até o cenáculo, ela começou a orar em busca do cumprimento da promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia prometido que subiria para os céus, mas que após subir, ele enviaria o Espírito Santo Consolador, conforme
estava prevista em Joel, capítulo 2, versículo 28. Leiamos aqui a passagem de Joel. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Não só o profeta Joel, o próprio profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e vários profetas do período veterotestamentário falaram acerca do derramamento do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, quando ele dirigia-se para os discípulos, ele falava, reiterando as promessas dos profetas. Lá em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus dizia assim para os discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Este outro, do grego allos, significa outro da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma divindade. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então os discípulos, crendo nessa promessa, eles descem para Jerusalém, começam a orar no cenáculo e de repente, justamente no dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, acontece o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja reunida ali no cenáculo, que segundo a própria Bíblia era de aproximadamente 120 pessoas. O Espírito desce como línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, e eles começam de repente a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles são cheios do Espírito Santo. Eles recebem a efusão do Espírito, a promessa que havia sido feita há centenas de anos desce sobre a vida daquele pequeno grupo de 120. Ali é inaugurada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja fundada no poder do Espírito. Uma igreja que nasceu da manifestação do Espírito. E esta igreja segue espalhando ali o fogo, a chama do Espírito por Jerusalém. Ela segue irradiando a glória e o poder do Espírito por onde ela passava. Então é difícil imaginarmos uma igreja que se diz igreja cristã, mas não porta essa qualidade de igreja cheia do Espírito Santo. É difícil imaginarmos um cristão que se diz pertencer ao reino de Deus, que se diz crente, mas não ter essa característica de ser cheio do Espírito Santo. Quando falamos em ser cheio do Espírito Santo, eu não estou fazendo alusão apenas ao batismo com o Espírito Santo, que as igrejas pentecostais, da qual eu faço parte, pregam. Eu não estou dizendo apenas que para ser cheio do Espírito Santo, o crente deve apenas falar em línguas. Não é isso. Isso é uma parte que demonstra que o crente recebeu a promessa do Espírito. Mas para que seja cheio do Espírito Santo, além disso,
o cristão e a igreja precisa demonstrar que porta na sua vida o fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. O fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, etc. Não adianta o crente falar em línguas, pular, saltar, se ele não tiver bondade na sua vida. Isso não demonstra que ele é cheio do Espírito Santo. Não adianta um crente profetizar se ele não tiver caridade, se ele não tiver amor para com o seu semelhante. A sua profecia é em vão. Então, o que demonstra que uma igreja cheia do Espírito Santo é a junção do poder do Espírito na vida da igreja, do revestimento de poder, conforme Atos capítulo 2, mas o fruto do Espírito. Então, se a sua igreja, ela não porta essa junção de poder do Espírito, mas fruto do Espírito, é bom ficar de olho. A segunda característica da igreja primitiva, que nós não podemos deixar de fazer alusão, é a característica que está no versículo 42, que diz: não é em Atos versículo 42, é em Atos 2, versículo 41, está a segunda característica da igreja. Está escrito assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Esta é uma característica muito forte da igreja primitiva. É que ela priorizava a salvação das almas. A igreja primitiva vivia para evangelizar, vivia para ganhar almas para o reino de Deus. Qualquer ação, qualquer atitude da igreja primitiva era única e tão somente com o propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Após aquela efusão, aquela manifestação espiritual, Pedro faz um discurso, e nesse discurso de Pedro, quase 3.000 almas aceitam a Jesus. E isso será apenas o ponto de partida, porque a partir dali, a igreja engatou a marcha em direção à evangelização, e ela evangelizou Jerusalém, a Judéia, a Samaria, enfim, ela ganhou centenas de almas naquelas cercanias. Posteriormente, o apóstolo Paulo se converte ao Evangelho e torna-se um grande ganhador de almas. Espalhe o Evangelho além das fronteiras da Judéia, levando aos gentios a Roma, a Espanha, a Tessalônica, a Bereia, enfim. A prioridade da igreja era evangelizar. Comparando a igreja primitiva com a nossa igreja atual, ficamos boquiabertos, porque não encontramos na nossa igreja atual essa dedicação, esse desejo de ganhar almas, de evangelizar, de libertar as vidas da escravidão do pecado, trazendo-as do reino das trevas para o reino da luz. Muitas igrejas investem milhões
em programas radiofônicos, em programas televisivos, em programas na internet. Mas o que me admira é que, observando alguns desses programas, eu chego à conclusão de que, na verdade, muitos deles não são para ganhar almas. Muitos deles são mais para fazer propaganda de produtos, para vender. São programas de merchandising, são programas de marketing, que na verdade nada tem a ver com o objetivo da igreja, que é a salvação das almas. Eu observo, senhores, que alguns anos atrás, quase todos os domingos à tarde, isso era normal, as nossas igrejas se reunirem, cada uma no seu bairro, e pegar folhetos, sair nas ruas distribuindo, falando de Cristo ao pecador, entrando nas casas, fazendo visitas, orando pelos enfermos, fazendo cultos ao ar livre, convidando as pessoas para o culto, para a concentração. Isso era uma coisa quase que natural. Mas os anos foram se passando e a preguiça espiritual foi tomando conta de nós, da igreja, e hoje você não vê mais quase ninguém andando nas ruas para evangelizar aos domingos. As ruas estão vazias, quando muito você vê são as testemunhas de Jeová, mas a igreja evangélica brasileira estagnou no quesito evangelização, parou. Parece que não tem mais intuito de ganhar almas. Então, como podemos dizer que fazemos parte da igreja primitiva, se esta característica da igreja, que era a priorização da evangelização, não está mais em nós? Se não evangelizamos, quanto mais fazer missões? O que muitas vezes tem nas igrejas, me desculpe a franqueza, é um culto que autodenominamos culto de missões. Culto esse que muitas vezes nem se fala em missões, que muitas vezes nem se toca no assunto missionário. A única coisa que se faz é a arrecadação daquela oferta dita como oferta missionária, que muitas vezes ela some sem nós sabermos nem o que acontece dela, que grande parte dela não é aplicada em nada de missão. Então não podemos dizer que temos culto de missão. Estamos devendo a Deus na área missionária. O mundo está perdido, as nações sem Deus estão cada dia piores. O ateísmo, o materialismo está tomando conta, o humanismo está tomando conta do mundo. E a igreja está dormindo eternamente em berço esplêndido, correndo cada um atrás dos seus próprios afazeres, mas sem se preocupar com a obra de Deus. Aonde está aquela igreja que evangelizava, que fazia missões, que fazia cruzadas, que fazia concentrações, que armava tendas em praça pública, não para ganhar dinheiro, não para vender vassouras ungidas, tartaruga ungida, tijolo ungido, que isso tudo é safadeza e pouca vergonha. Mas simplesmente era para ganhar almas para o reino de Deus. Eu tenho saudade dessa igreja. Esta igreja era a verdadeira igreja primitiva, da qual nós estamos nos distanciando cada dia mais. A terceira característica da igreja primitiva é que a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era na doutrina dos apóstolos modernos da teologia da prosperidade. Não era na doutrina da teologia da fé na fé.
não era na doutrina do humanismo materialista que entrou no meio da igreja, era na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? O apóstolo Paulo, ele dá um vislumbre muito claro para nós de qual era a doutrina dos apóstolos. Ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, ou pregar entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Esta é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina que prioriza a pregação do Calvário. É a doutrina que prega a redenção, a expiação, a morte vicária e expiatória de Jesus na cruz. É a doutrina que prega a corrupção do gênero humano e a morte de Cristo como a única maneira, o único meio de escaparmos da condenação eterna. Esta era a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era aquela que diz que a igreja, ela tem que se portar aqui na terra como uma noiva, adornada, ataviada, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas igreja pura, imaculada, irrepreensível, cheia de misericórdia e cheia de bons frutos. A doutrina dos apóstolos é aquela que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas qual a doutrina que temos hoje? A doutrina que ouvimos no rádio, na televisão, em muitas igrejas por aí. Será que realmente é a doutrina dos apóstolos? Doutrina que diz que não tem nada a ver. Nada, que é isso, cristão ir para a praia, levar sua família para a praia para ficar lá, tomar um banho de praia, ficar nu na praia de sunguinha, olhando as filhas do diabo desfilar para cima e para baixo de biquíni. Não tem nada a ver. O cristão pode, tranquilo, jogar bola, fazer parte de time de futebol, jogar capoeira, ouvir rock, fazer artes marciais, pode participar de maratonas. O cristão pode fazer tudo, não tem nada a ver. Essa não é a doutrina dos apóstolos. Essa é uma doutrina mundana, diabólica, corrupta. Mas a doutrina dos apóstolos não. O verdadeiro cristão, ele tem uma pergunta no seu coração. E a pergunta é: como posso ser mais parecido com Jesus? Esta é a pergunta mais importante no coração de todo cristão verdadeiro. Esse é o cerne da doutrina dos apóstolos. É se aproximar, é querer ser cada dia mais parecido com Cristo, até o ponto de chegarmos à estatura de varão perfeito, à medida perfeita de Cristo. Mas a doutrina mundana diz: não, como eu posso parecer mais com o mundo? Eu posso cortar o cabelo desse jeito? Eu posso ir para aquela festa? Eu posso ir para a balada gospel? Eu posso ir para o clube gospel? Eu posso ir para o forró gospel? Eu posso ir para o bloco de carnaval gospel? Essa doutrina não é dos apóstolos, a doutrina mundana, é diabólica. E é o que grande parte da igreja hoje está admitindo. A quarta característica da igreja primitiva é que os crentes, a Bíblia diz que eles viviam em comunhão, eles viviam unidos. É engraçado que quando se chega nessa parte de viver unidos,
Muita gente vai lá no Salmo 133 e diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá vendo aí? Então as igrejas não podem ficar divididas por causa de doutrina, por causa de roupa, por causa disso, daquilo. A gente tem que viver unido. É verdade. Mas toda união pressupõe um limite. A união sem limites é ecumenismo. E ecumenismo não é bíblico, não é de Deus, é do diabo. Esse ecumenismo, como andam pregando por aí, que o cristão pode comungar com os idólatras, que o cristão pode comungar na mesma mesa que feiticeiros, que espíritas. Não, isso não é o que a Bíblia ensina, de maneira nenhuma. Nós temos que viver em comunhão, mas é uma comunhão com aqueles que estão debaixo da mesma doutrina. É comunhão com aqueles que aceitaram a Cristo, que santificaram as suas vidas e que vivem no intuito de morar no céu. Com os demais, nós devemos ter paz, nós devemos conviver bem, nós devemos dar bom testemunho, mas a comunhão íntima do cristão tem que ser com aqueles que andam para o céu e não com aqueles que andam para o mundo, e não com aqueles que estão marchando em direção ao abismo, tentando arrastar o cristão para lá. O outro aspecto interessante da comunhão é que naquela época, quando os irmãos tinham alguma necessidade material, passavam por problemas financeiros, a Bíblia é bem clara, quando diz que ninguém tinha necessidade de nada, tudo lhes era comum. Eles dividiam as suas propriedades, dividiam as suas fazendas, ajudavam uns aos outros. Havia em todas as casas comida, o desejo de ajudar o seu irmão a não passar necessidade. Que contraste entre o que vimos lá e o que observamos hoje. Hoje existe um egoísmo tão grande, onde cada um quer para si, onde cada um só olha para o seu próprio estômago, esquece de ajudar o seu irmão, o seu companheiro. Muitas vezes o seu irmão de igreja, que está ali do seu lado tomando a ceia junto com ele, muitas vezes está passando necessidade material, às vezes até fome. E as pessoas sorriem, dão aquele abraço falso, sabendo que aquela pessoa está passando necessidade, mas não estende a mão para ajudar. Aonde existe comunhão nisso aí? Aonde existe união? Qual a união que existe aí? A presença do Espírito na igreja gera o desejo de que todos tenham pão na sua mesa para comer, de que todos tenham café para tomar. Quando eu tenho abundância na minha casa cheia e eu não me importo, não me preocupo em ajudar ninguém, eu posso dizer realmente que eu tenho o Espírito que habitava na igreja primitiva? É muito difícil. A quinta característica. A Bíblia diz que a igreja primitiva era uma igreja que orava, que vivia em constante oração. Meu Deus, quando se fala no quesito oração, dá até dó de nós falarmos, porque nós que temos nosso círculo de oração, como várias igrejas têm, e aquele círculo de oração começa ali por volta de 7 horas, com a oração até 8 horas da noite, 1 horinha só de oração. E você chega ali e observa que chegam 2 pessoas 7 horas da noite, 3. E a igreja fica vazia até 10 para as 8. Quando dá 10 para as 8 da noite, que está faltando 10 minutos para levantar a oração, aí a massa vai chegando. A igreja não quer orar. Nós vivemos uma época onde os cristãos eles querem receber tudo de bandeja.
de mãos dadas. É simplesmente chegar na frente, pisar no tapete de fogo e a bênção descer. É simplesmente olhar, fazer um reteté, plá, 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 e eis aqui o mistério, o manto de Deus, o manto de Jeová na mão. Mas não é assim não. A Bíblia é bem clara quando diz que sem oração a vida do cristão não funciona. A oração é a chave da vitória. O próprio Senhor Jesus, ele diz: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Jesus estava falando da oração. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele viveu 70% mais ou menos do seu ministério em oração. Noites e noites Jesus passava orando, buscando a face de Deus. Se o Filho de Deus orava para ter força, para que o seu ministério não desvanecesse, não caísse, que dirá de nós? O que dirá de mim e de você? Que vida nós teremos na presença de Deus sem oração? Mas é justamente dessa maneira que muitos de nós quer viver. Quer receber a bênção, mas não quer orar. Quer receber a vitória, mas não quer pagar o preço em oração. Eu lembro quando eu estava ali em Pernambuco, nós temos ali um cerco de oração ali na cidade de Garanhuns, e nós íamos ali na sexta-feira e passava o dia inteiro ali. Era o dia inteiro, das 9 horas da manhã até as 18 horas, se alternando em períodos de 1 hora de oração. Depois palavra, louvor, mais 1 hora de oração, palavra, louvor. Era um dia glorioso. Hoje, até uma vigília que as pessoas vão, que fazem hoje, dizendo ser vigília de oração, na verdade não é apenas um louvorzão. Se tem aí o máximo é 10 minutos de oração, e muitas vezes de pé, nem de joelhos é, para não sujar a barra da calça, para não sujar o joelho no chão. Meus amigos, será que a nossa igreja hoje pode dizer realmente que é herdeira da igreja primitiva? A sexta característica, a Bíblia ainda diz que na igreja primitiva havia temor de Deus. Quando se fala em temor, não se está falando em medo. Ter medo é diferente de ter temor. Temor pressupõe reverência, pressupõe respeito, pressupõe consideração a alguém. Quando você obedece a Deus por temor, significa que você respeita a santidade de Deus, que você obedece a Ele por amor, que você obedece a Ele porque Ele te salvou, porque Ele merece, porque Ele é Senhor absoluto dos céus e da terra, porque Ele é soberano, porque Ele é santo, onipotente, onisciente, onipresente, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por ti. Isso é temor, não medo. Muita gente diz que obedece a Deus por medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, medo de que a mão de Deus venha pesar sobre ele. Essas pessoas não têm temor de Deus, elas têm apenas medo. É como o pai. Eu me lembro que quando muitas vezes o meu pai e a minha mãe batiam em mim, eu ficava com aquele medo, né? Na nossa época, os pais ainda batiam nas crianças, exemplavam as crianças, e graças a Deus por isso. É diferente da nossa época, em que existem leis proibindo os pais até de ralar a mão nos filhos. Por isso que existem aí tantos bandidos, a delinquência juvenil, infantil, está gritante na nossa sociedade, né? Mas quando os pais ainda ralavam as mãos nos filhos, meu pai batia em mim, e eu ficava com aquele medo assim: pai, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Ele falava: vai, porque você tem medo, mas você não tem temor.
Você não me respeita por amor, você está apenas com medo de apanhar mais. Assim é o crente. Quando ele não obedece, quando ele obedece a Deus apenas por medo, ele não obedece a Deus por amor. Mas a Bíblia diz que havia temor na igreja primitiva, a igreja temia a Deus. A igreja amava, ela respeitava a santidade de Deus e por isso procurava viver uma vida regrada, uma vida baseada na santidade. Uma vida que agradasse a Deus em tudo. Porque, desculpe, senhoras e senhores, o que eu vou dizer aqui, mas um cristão, ele tem que procurar agradar a Deus em tudo. Não tem esse negócio de dizer, não, mas isso aqui não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Tudo tem a ver na vida do cristão. Tudo. O que nós fazemos, o que nós olhamos, o que nós vestimos, o que nós comemos, como nós conduzimos os nossos negócios, como você conduz a sua família, como você acessa a internet, como você se porta no seu serviço com os seus patrões, com os seus subordinados. Tudo tem a ver na vida cristã. Deus, ele se preocupa com a nossa vida como um todo. Eu não posso dizer, não, eu sou crente aqui, mas no meu serviço é diferente. Chegar lá, eu xingo, eu desrespeito o meu patrão, não tem nada a ver o meu serviço com a vida cristã. Isso não existe. Isso não existe. Se eu penso e se eu estou agindo dessa maneira, eu preciso rever meus conceitos. Se você está agindo dessa maneira, você precisa rever seus conceitos. De repente você está já afastado do objetivo do evangelho há muito tempo e não percebeu. E por último, como sétima característica que eu coloquei aqui, a Bíblia diz que havia a manifestação de sinais e de maravilhas no meio da igreja. Eu não quero aqui fazer uma apologia a milagres, a manifestação de milagres. Porque eu sei que milagres não trazem salvação. Que milagres muitas vezes não são sinais de que a pessoa é salva. O povo de Israel, eles viram milagres no deserto durante 40 anos e mesmo assim toda aquela geração pereceu por não obedecer a Deus. Mas se nós distanciarmos a igreja totalmente de sinais e milagres, nós estaremos tendo uma igreja vazia. O ministério do Senhor Jesus foi um ministério de pregações, curas e milagres. O ministério dos 12 apóstolos foram ministérios de orações, pregações, curas e milagres. Todos os ministérios da igreja primitiva, do período apostólico, da patrística, dos pais da igreja, todo esse período era um período de pregação, sinais e milagres no meio da igreja. Os milagres, eles não salvam, mas eles contribuem para a salvação do pecador. Eles contribuem para atrair o pecador a Cristo. Havia manifestação de milagres na igreja primitiva constantemente. Duas coisas devem ser evitadas nos nossos dias: o endeusamento e o abandono dos milagres. Uma igreja não pode viver só em torno de milagre, sem se preocupar com a salvação das almas, sem se preocupar com a santidade, sem se preocupar em levar as almas a uma vida de obediência a Cristo. Só gritando milagre, 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 e sem se preocupar com o centro do Evangelho, que é a salvação através da morte expiatória de Cristo. Mas a igreja também não pode simplesmente achar que milagres não existem mais, que cessou, que Deus parou de operar e que agora o que é importante é só a salvação.
Lógico que o maior milagre da nossa vida é a salvação. Para pecadores como eu, como você, que vivíamos distanciados de Deus, mergulhados até o pescoço no poço do pecado, e o Senhor foi lá, nos resgatou, nos tirou do lamaçal e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Não existe um milagre maior do que esse. Mas eu não posso negar que está escrito na Bíblia que Pedro disse ao paralítico: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou. E Deus não mudou. Não está escrito em lugar nenhum que os milagres, que os dons espirituais cessaram no período apostólico. Não está escrito isso em lugar nenhum. Os milagres de Deus, eles devem permanecer na igreja até a volta de Jesus para buscar a igreja. Então, se na sua igreja não há mais a manifestação de sinais, de batismo com o Espírito Santo e de milagres, é hora de baixar as portas e voltar aos pés do altar. É hora de voltar a buscar a presença de Deus. Se a sua igreja é portadora dessas características, parabéns, você está no caminho certo. Se a sua igreja ela é cheia do Espírito Santo, prioriza a salvação das almas, persevera na doutrina dos apóstolos, os crentes têm comunhão, a igreja ora, há temor de Deus e a manifestação de sinais e milagres no meio da igreja, parabéns, você está no caminho certo. Se ela não tem essas características, vigie, reveja seus conceitos e olhe direitinho em que porta você está entrando, para você não correr um grande risco de estar numa barca furada, esta barca afundar e você ir para o fundo do oceano, juntamente com a sua liderança. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos os senhores. E eu conto com vocês, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém.